Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, notação científica. Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar de notação científica. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa brincos de pérola, óculos de armação arredondada, blusa verde estampada e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto do estúdio. Isso está presente muitas vezes no nosso dia a dia, hoje agora com várias representações ligadas com a parte de computador, e a gente tem aí números muito grandes, muito pequenos. Isso, quando a gente representa, a gente usa a notação científica, que é um pouquinho do que nós vamos lembrar para alguns, aprender para outros. Olha lá, a notação científica, então, como eu acabei de dizer, é uma forma de escrever números que usualmente são muito grandes ou muito pequenos. Então, se a gente tem ali 5.300, a gente não precisa usualmente usar uma notação científica, a gente fala em 5.300 mesmo. Principalmente, por exemplo, se eu estiver falando de dinheiro, não tem necessidade, não faz nem sentido para mim eu transformar esse número numa notação científica. Mas se eu estou falando de um número muito grande ou um número muito pequeno, aí sim a gente usa desse recurso para representar o nosso número. Um número está escrito em notação científica quando temos um valor entre 1 e 10, multiplicado então por uma potência de 10. Por exemplo, esse número, vejam, agora não estou falando de um número tipo 5.300, esse número já ficou muito maior, certo? 470 milhões. Então, esse sim me interessa fazer uma escrita de modo mais simples, mais sintético talvez, não sei se simples é a palavra, mas talvez sintético represente melhor, que é o 4,7 vezes 10 elevado a 8. Então veja, note que eu tenho o 4,7 que está entre 1 e 10, como eu havia mencionado, certo? Então 4,7, depois eu tenho uma multiplicação por uma potência de 10, que nesse caso é o 10 elevado a 8. Se você não se lembra como faz essa transformação, é disso que nós vamos falar nessa aula. Então, olha só, um número em notação científica, ele apresenta esse formato. Eu coloquei ali um N maiúsculo, que multiplica o 10, esse N maiúsculo, no nosso caso anterior, era o 4,7, e o 10 elevado a um N minúsculo, que nesse caso esse N era aquele 8 que estava na potência do 10 no exemplo anterior. Então, N pode ser um número real igual ou maior que 1 e menor que 10, como a gente tinha dito, né, entre 1 e 10. E essa potência, ela tem que ser um número inteiro, tá? Pode ser positivo ou negativo e, portanto, pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Olha lá, tenho aqui dois exemplos. Novo slide com dois exemplos. O primeiro, 2.390.000.000.000.000 igual 2,39 vezes 10 elevado a 15. O segundo exemplo é 0,00000000014 é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 11. Você pode até, claro, falar para mim, Rúbia, que número enorme, onde usa isso? Mas sim, às vezes a gente usa, vou até mostrar aqui alguns exemplos, tanto para o menor quanto para o maior, tá? Então, eu tenho ali 2.000, não sei nem falar esse número enorme aqui, certo? O importante é que, quando eu vou, então, representá-lo, veja, eu vou olhar para esse início antes do zero e vejam só, eu tenho até o 9, certo? Mas onde eu vou pôr a vírgula? Eu não posso pôr a vírgula no 9, porque senão vai ficar 239. Também não posso pôr a vírgula entre o 3 e o 9, senão eu vou ter 23,9. Como eu disse, tem que ser entre 1 e 10. Então, eu vou colocar a vírgula entre
o 2 e o 3, que vai ficar 2,39. Bom, agora eu vou contar quantas são as casas que eu vou ter depois da vírgula, ou seja, depois do 2. E aí eu vou identificar que eu tenho 15 casas depois da vírgula. Por isso que eu faço a representação do 10 elevado a 15, tá? Agora, olha o caso seguinte. Nesse caso, a minha vírgula está à esquerda, vamos falar assim, do número 14, que seria o mais próximo ali, que a gente já imagina que vai colocar a vírgula. Então, de novo, eu não vou pôr a vírgula depois do 14, porque se eu colocar depois do 14, que são os algarismos diferentes de zero que eu tenho nesse número, eu vou ter um número que é maior que 10 e eu não posso fazer isso. Por isso, então, que a gente coloca a vírgula entre o 1 e o 4, e aí eu vou ter 1,4, que esse sim, ok? Entre 1 e 10. E vou multiplicar por 10 elevado a menos 11. O que esse menos representa? Esse menos eu vou usar quando esse número é muito menor, então, do que 1. Se ele for maior do que 1, a potência é positiva. Se ele for menor do que 1, a minha potência vai ser negativa. Agora, então, eu vou contar um pouquinho de como é que a gente faz essa transformação, tá? Nós vamos transformar os números em notação científica. Eu coloquei aqui um roteirinho para facilitar aí, caso você não tenha essa familiaridade, ok? Então, o primeiro passo é escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero à esquerda da vírgula, que seria então a nossa parte inteira do número, né? O segundo passo, qual vai ser? Vai ser colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que, entre aspas, andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, como eu acabei de dizer, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente vai ficar negativo. E o último passo, que é escrever o produto do número pela potência de 10. Vejamos. Novo slide com o título Vamos transformar o número 41.500 em notação científica. Em seguida, 3 tópicos lidos pela professora. No canto direito, ela escreve 41.500 em verde e exemplifica a vírgula em vermelho. Eu tenho aqui um exemplo que é o 41.500. Eu vou transformar esse número. Vejam só, eu vou até representar aqui nesse cantinho 41.500, que eu acho que fica interessante de visualizar. Olha lá. Primeiro, nós vamos andar com a vírgula, colocando-a entre o 4 e o 1. Então, veja, onde estava essa vírgula inicialmente? Ela estava aqui, depois do 41.500. Agora, eu vou andar, então eu vou andar até o 4,1, que é onde me interessa, que é o número que fica entre 1 e 10. Para colocar a vírgula nessa posição, nós verificamos que nós tivemos que, de novo, entre aspas, hein, pessoal, por favor, andar 4 casas decimais, visto que nos números inteiros a vírgula se encontra no final do número, como eu já disse. Então, olha só, eu vou andar aqui, ó, a vírgula estava aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas à esquerda para que eu possa ter a vírgula entre o 4 e o 1. Como eu andei 4 casas, eu vou ter, então, 10 elevado a 4. Então, como resposta, vai ficar 4,15 vezes 10 elevado a 4. Aí temos, como eu disse, alguns números muito pequenos e grandes, nesse caso bem pequeno, e que eu falei que faz sentido em alguns contextos, embora para a gente olhe esse número e fale, socorro, quem vai usar um número desse? Onde esse número aparece, né? Mas ele é, por exemplo, a massa do elétron. Quando eu olho aproximadamente, quando eu olho para esse número, eu falo, meu Deus, que número é esse? Então,
a gente tenta escrevê-lo de forma sintética e fazendo o quê? Colocando o uso da notação científica. Novo slide com o exemplo da massa de um elétron, 0, sequência de 27 zeros, 911 grama. Então, olha lá, primeiro nós vamos andar com a vírgula, colocando-a entre o 9 e o 1. Então, eu vou colocar aqui entre o 9 e o 1, certo? Aqui nesse finalzinho, que é onde começa, então, o número que nos interessa. De novo, o 9, porque está entre 1 e 10. Sempre a mesma novela, ok? Esse é o primeiro algarismo diferente de zero, né? À esquerda da vírgula. Bom, eu vou colocar essa vírgula nessa posição aí entre o 9 e o 1. E aí, veja, eu vou ter que andar 28 casas decimais. Se quiser conferir aí, você volta para o slide anterior, aperta pause e conta. Mas são 28 casas, ok? E é necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o número ficou com um maior valor do que ele estava inicialmente, certo? Ele era 0, alguma coisa e agora ele ficou 9, alguma coisa. Então, por isso, nós vamos ter que o expoente vai ficar negativo. A professora sublinha a informação: expoente ficará negativo. Tá? Então, ele vai ficar como? Ele vai ficar a massa do elétron, então é qual, né? Na notação científica vai ser 9,11 vezes 10 elevado a menos 28, ok? Gramas no caso, né? Que a gente tinha dito qual era a unidade de medida. Agora as operações com essa notação científica. No slide, o primeiro exemplo de operação com notação científica. 5,2 vezes 10 elevado a 3 multiplicado por 3,1 vezes 10 elevado a 2 é igual a, abre parêntese, 5,2 vezes 3,1, fecha parêntese, vezes 10 elevado a 3 mais 2, entre parênteses, é igual a 16,12 vezes 10 elevado a 5, resultante em 1,612 vezes 10 elevado a 6. Para fazer essas operações com os números nessa representação da notação científica, nós vamos usar as operações com a potenciação. Vamos ver aqui como é que fica um desses exemplos. Eu tenho o 5,2 vezes 10 elevado ao cubo, que multiplica o 3,1 vezes 10 elevado ao quadrado. O que eu faço aqui? Eu vou multiplicar os números que estão à frente da potência de 10 e depois eu vou resolver essa multiplicação entre os números de base 10, né, essas potências. Então, olha só, primeiro eu peguei o 5,2 e o 3,1, então eu vou fazer essa, como é tudo multiplicação, a ordem a gente já sabe que não vai alterar, então nada mais fiz do que inverter e olhar primeiro para a multiplicação desses números que são entre 1 e 10. Então, 5,2 vezes 3,1. Ela circula 5,2 e 3,1 no início da operação e sublinha em seguida os parênteses, 5,2 vezes 3,1. Agora eu tenho 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Eu mantenho a base e somo os expoentes, que é isso que está aqui. Em verde, ela escreve a operação 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado é igual a 10 elevado a 3 mais 2, entre parênteses, termo que sublinha na operação. Certo? Isso dá como resposta 1,612 vezes 10 elevado a 6. Rúbia, por que você fez isso? Eu já tinha uma resposta. Bom, lembre-se que toda hora eu estou enfatizando o quê? Esse número tem que ser entre 1 e 10. Então, o 16 vezes 10 elevado a 5 não fica bacana na minha resposta. Eu vou ter que, então, de novo, andar mais uma casa com a vírgula e, portanto, vai ficar 1,612 vezes 10 elevado a sexta agora, já que eu aumentei uma casa. E aqui, nossos últimos exemplos. Novo slide com mais 3 exemplos. O primeiro, 3,7 vezes 10 elevado a menos 8 multiplicado por 2,6 vezes 10 elevado a 6 é igual a, abre parêntese,
3,7 vezes 2,6, fecha parênteses, vezes 10 elevado a menos 8 mais 6, entre parênteses, que é igual a 9,62 vezes 10 elevado a menos 2. De novo, vejam que eu tenho uma situação em que eu vou juntar o 3,7, começar pela multiplicação pelo 2,6, e não tem problema nenhum que na minha potência eu tenha um número negativo e um número positivo, sem problemas. Menos 8 mais 6, e isso vai dar menos 2. No segundo exemplo, 4,6 vezes 10 elevado a 8 mais 1,9 vezes 10 elevado a 8 é igual a, abre parêntese, 4,6 mais 1,9, fecha parêntese, vezes 10 elevado a 8, que é igual a 6,5 vezes 10 elevado a 8. Tranquilinho, tá? Vejam que no próximo exemplo, o que eu tenho? Eu tenho aqui, 10 elevado a 8 e 10 elevado a 8. Para eu não ter que resolver um monte de simplificação, se for o caso, eu já posso perceber o quê? Que nesse caso eu tenho uma soma, tá? Antes estava multiplicação, agora eu tenho uma soma. Como em ambos o 10 está elevado a 8, é como se ele fosse um x. Então eu tenho 4,6x mais 1,9x. O que eu faço nesse caso? Eu só somo e mantenho o x, não é? Somo o coeficiente que está na frente dele. Então, nesse caso, vou fazer a mesma coisa. Vou somar o 4,6 mais 1,9 e multiplicar, então, por 10 elevado à oitava. Isso também vale se eu tiver uma subtração. Lembrando que a única coisa importante aqui é que a potência seja a mesma. Para eu pensar aí nessa ideia, né, de que alguma coisa vezes x mais alguma coisa vezes x, o x tem que ser igual, ou seja, a potência de 10 tem que ser igual. Se elas não estiverem, aí eu preciso transformá-las primeiro numa mesma potência, ando com a vírgula novamente, e aí eu consigo fazer a soma, tá? O último exemplo do slide é 2,4 vezes 10 elevado a 3 menos 6,2 vezes 10 ao cubo é igual a, abre parêntese, 2,4 menos 6,2, fecha parêntese, vezes 10 ao cubo, que é igual a menos 3,8 vezes 10 ao cubo. Então, no caso aqui, eu tenho 2,4 e o 6,2. Como eu disse, não tem problema ser uma subtração e vou fazer essa operação normalmente. 2,4 menos 6,2, vou encontrar como resultado disso o menos 3,8 e eu mantenho, então, a minha potência de 10 elevado a 3. Ok? Muito bem, essa foi aí uma recapitulação, a gente vai relembrando, né? Questões relacionadas à notação científica, como é que eu transformo e encontro essa representação de um número, e a gente se encontra na próxima semana. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles, Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flix, Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Treda, Consultoria Sidney Tobias, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Helena Santos.